Sentimentos em pauta. Naquele dia era dia 10º, justamente o dia que completaria exatamente um ano que o Noah e a Charlotte não se viam pessoalmente desde que se foram sem o abraço e os beijos planejados. Encontrei dentro de um baú envernizado um outro diário da Charlotte com muitas flores desenhadas na capa e em algumas folhas também. Fiquei curiosa e ansiosa para saber o que representava tantas flores coloridas. Procurei então logo um lugarzinho do lado de fora, numa ampla varanda com uma deliciosa rede, e pus-me a ler aquelas letras miúdas, mas com tanta expressividade. E dizia a Charlotte: estávamos ansiosos demais para nos reencontrarmos, e logo cedo Noah me ligou dizendo que estaria chegando na cidade no período da tarde, e planejamos então a conversa onde colocaríamos os sentimentos em pauta, que no caso seria aqui na casa do sítio, onde eu me sinto mais tranquila. Chegada então a tarde, enquanto eu estava em minha varanda, escutei o barulho de um carro chegando na porteira. Desceu alguém deixando o carro lá, e a passos largos vinha pelo caminho de flores que dava sentido à entrada da casa. A porta estava aberta e ele logo entrou com muita euforia. Fui ao encontro dele para cumprimentá-lo, mas a euforia dele saltava para fora de si. O Noah começou a tocar-me porque não acreditava que estava aqui comigo e em voz baixa dizia: Lô, deixe-me tocar-te porque ainda não te senti. Quero sentir sua pele, seu cheiro. E eu, mais calma, só queria o abraçar. Nos abraçamos então por longos minutos, em silêncio. Não falávamos nada, exatamente nada dentro daquele abraço. Era como se as nossas almas tivessem se reencontrado de uma viagem muito distante. E tudo o que queríamos naquele momento era nos afagarmos sem pressa. Passado então alguns minutos, nos sentamos e de uma maneira bem aconchegante nos sentimos à vontade. Eu precisava mesmo fazer com que o momento fosse confortável. Afinal de contas, nós estávamos aqui para colocarmos os nossos sentimentos em pauta. O chamei então para conhecer o chalé, mas ele não se desgrudava de mim um só minuto e falou-me com voz carinhosa: Vamos assim abraçados, com braços passando em minha cintura por trás. Assim você se lembrará de mim quando eu não estiver por aqui. E sorríamos enquanto entrávamos em cada cômodo do chalé. Chegando na cozinha, onde seria o local para conversarmos sentados à mesa, virou-me de frente num abraço caloroso, convidativo para um beijo. Mas eu, muito tensa com a situação, me apressei a sair, dizendo que não deveríamos. E seguiu conduzindo ao quintal. Por lá também nos abraçamos muito. Era tudo muito espontâneo, como se já tivéssemos vivenciado aquilo. Voltamos então à sala e o desejo ardente do Noah era querer beijar-me. Era incontrolável aquele desejo. E ao som de uma música linda que estava tocando em minha vitrola, começamos a dançar. E aquela dança nos aquecia de maneira envolvente. De rostos colados na dança, ele dizia que não sabia dançar, mas eu logo me pus a ensiná-lo. E no meu compasso gostaria que fosse 2 passos para lá e 2 passos para cá. E ele, sem pensar, disse-me logo: Lô, vamos assim de um só passo, para sentirmos a música. Mas claro, era uma maneira de ter a mim bem perto. E em seguida pediu que eu o beijasse no cantinho da bochecha, na parte inferior. E eu vagarosamente o beijei, porque também era um desejo ardente em mim, porém tentando me controlar para não fugir do nosso foco, que era colocar os nossos sentimentos em pauta. Inválida foi a tentativa de autocontrole. Enquanto eu, de olhos fechados, o beijava no rosto, ele virou a cabeça e o beijo se direcionou aos lábios, e de uma maneira sutil, meus lábios se tocaram nos dele. Abrimos os olhos e estávamos tão envolvidos com aquela cena que o beijo tão desejado, tão esperado, tornou-se real. Mas parecia mesmo sonho, pois um beijo tão longo, tão molhado, tão caliente, parecia surreal. Os nossos lábios se conectaram lindamente e não conseguíamos parar. Nos beijamos muito e nos diversos tipos de beijos eu falava para ele que o primeiro beijo deveria ter sido nas mãos
e sorríamos enquanto dançávamos, nos abraçávamos e nos beijávamos. Por várias vezes ele beijou os meus olhos. Naquela tarde perdemos mesmo a noção do tempo. Mas quem se importaria com ele depois de esperar tanto por aquele momento? Já era quase final de tarde e não conseguimos parar com a troca de carinho para colocar em pauta os nossos sentimentos. Foi mágico aquele momento e de maneira muito espontânea nos amamos, nos deleitamos. Nossos corpos se uniram numa só respiração, num só pulsar de coração, e a nossa conexão era veemente, mas vagarosamente nos amávamos, apreciando cada detalhe. A sede não era para ser saciada rapidamente, e sim cuidadosamente, como nos Cantares de Salomão, que diz claramente que devemos apreciar os detalhes um do outro. Assim fomos nós, não fizemos um ato sexual apenas, mas nos amamos de corpo e alma. Depois seguimos para um banho e por lá ficamos longas horas naquele chuveiro morno com queda d'água muito forte, mas era mesmo para aquele momento ficar registrado de alguma maneira para sempre. Pois de um jeito tão carinhoso eu nunca havia sido apreciada. Cada palavra que ele dizia embaixo do chuveiro, ensaboando meu corpo nu e totalmente desnuda, já estava minha alma. A água que escorria entre os nossos corpos nos atraía cada vez mais a nos amarmos e não queríamos sair dali. Era exorbitante o desejo de nos mantermos conectados, depois de um bom tempo nos deliciando com aquele momento. Nos vestimos então, saboreamos o lanche do final de tarde e os nossos olhos se mantiveram vibrantes, como se não quisessem se despedir. Mas ele precisava ir. Havia uma reunião de negócios no dia seguinte e ainda enfrentaria algumas horas de viagem até chegar à cidade. Talvez tivéssemos a oportunidade de nos reencontrarmos pela cidade. Nos despedimos então e infelizmente não conseguimos colocar em pauta os nossos sentimentos. Interrompendo aqui um pouco a fala da Charlotte, teriam eles se antecipado sem saber o que seria dali para frente? Qual seria a sensação que teriam depois de um momento tão íntimo? Vejamos o que ela descreve abaixo. Partiu mais uma vez o Noah, e deixando de coração partido a mim, por ter antecipado um momento planejado para ser eternizado. E na saída da porta ele beijou os meus olhos e disse-me baixinho que queria muito mais que um momento apenas. E foi embora. E eu, como fiquei? Bom, depois que eu vi o seu carro passar pela última árvore naquela estrada que os meus olhos puderam alcançar, sentei-me em minha cama, não acreditando que tivesse sido verdade tudo aquilo, e o cheiro dele estava por todo o quarto. Tirei então o meu vestido longo e, ao tirá-lo, o cheiro se intensificou. Vesti um pijama, deitei-me cheirando o vestido que exalava o perfume dele e adormeci com aquela essência. Mais tarde da noite acordei achando que tudo tivesse sido um sonho, mas não foi um sonho. Nós realmente vivenciamos algo incrível e que marcará para sempre as nossas vidas. No dia seguinte, quando nos encontramos na cidade, ele cuidadosamente perguntou como eu estava e como tinha passado do dia anterior. Contei-lhe então a história do vestido e que adormeci. Em seguida, perguntei como foi para ele, e ele, com o sorriso mais lindo que eu conheço, respondeu-me com olhos brilhantes. Lô, foi incrível, você é muito mais que eu imaginava, superou as minhas expectativas, você é maravilhosa. Nos olhamos lindamente e sorrimos. Mas tive que perguntá-lo. Noah, e agora, o que vamos fazer? E os nossos sentimentos que não foram colocados em pauta? Chorei. Ele ficou calado por alguns segundos. Em seguida disse-me, vamos marcar um outro dia para conversarmos. E eu questionei, mas estou indo para a França na próxima semana e ficarei por lá alguns dias e não gostaria de deixar essa incógnita no ar mais uma vez. Ele interrompendo, Lô, fique tranquila, eu prometo que na véspera da sua viagem eu voltarei ao seu chalé no sítio e nós conversaremos o dia inteiro. Ficarei lá com você. Vamos tomar café, almoçar e tomar o lanche da tarde bem juntinhos.
Fique tranquila, está tudo bem, tudo se resolverá. E assim como ele prometeu, ficamos juntos o dia inteiro. Conversamos e nos amamos muito naquele dia. Ficou marcado, pois em cada canto desse chalé que eu entro, sinto a presença dele me abraçando e me beijando. Mas eu viajei, e quanta saudade eu senti dele. A ausência do seu sorriso era o motivo da ausência do meu sorriso. E não vi a hora de voltar para ver como seria o nosso reencontro. E voltei, mas não tivemos ainda a oportunidade de nos olharmos frente a frente. E incontáveis reticências se seguiu no diário de flores da Charlotte. Agora aqui em minha rede consigo entender o motivo das flores. É que os sentimentos foram regados e de maneira espontânea floresceu, mas nós não ficamos sabendo das pautas sentimentais deles. O que resolveram depois que a Charlotte voltou? Permitiram o jardim florescer? Pararam de regar até a flor do amor morrer? Ou arrancaram de maneira brutal a semente do solo fértil? Quem sabe eu encontre algum outro diário por aqui no chalé, o qual ficarei até que passe essa estação. Espero de verdade que essa história tenha se concretizado bem, pois uma conexão tão ímpar entre eles é quase que inacreditável sem um desfecho feliz. De qualquer forma, eu estarei por aqui e caso encontre algo, volto a escrever-lhes. Sentimentos em pauta.